Olá, hoje iremos falar sobre polarização do diodo. O diodo é um elemento bastante utilizado em circuitos eletrônicos. Ele é composto internamente por dois cristais, que denominamos de cristal P e cristal N, conectados aos terminais do componente que será ligado nas placas, nos circuitos. A simbologia de representação do diodo nos circuitos é uma seta com uma barra na frente. O diodo ele pode ser polarizado de duas formas no circuito. Ele pode ser polarizado inversamente e diretamente. Na polarização inversa, ocorre quando conectamos o lado que tem o cristal N do diodo ao positivo da bateria e o lado que tem o cristal P ao negativo da bateria. Nessa condição, quando conectamos o negativo do diodo ao positivo da fonte e o positivo do diodo ao negativo da fonte, temos a condição que chamamos de polarização inversa. Na polarização inversa, o diodo se comporta como uma chave aberta, não ocasionando a passagem da corrente elétrica. Nessa condição, se colocarmos uma fonte de alimentação, onde vamos conectar o negativo dessa fonte ao positivo do diodo e o positivo da fonte ao negativo, ao lado negativo do diodo, que é o que tem essa barra, então não ocorrerá condução de corrente elétrica no circuito. Nesse caso, qualquer coisa que estiver ligada em série não vai funcionar, porque não vai ter a passagem da corrente elétrica. Na polarização direta, ela ocorre quando conectamos o positivo da nossa fonte ao terminal positivo do diodo e o negativo da nossa fonte ao terminal negativo do diodo. Nessa condição, o diodo se comporta como uma chave fechada. Ele vai permitir a passagem de corrente pelo componente. Vale lembrar que, se o diodo for de silício, ele vai cobrar uma tensão que vai ficar na barreira interna existente nesse componente de 0,7 volts, ou seja, tudo que passar por ele vai ficar 0,7 menor, se ele for de silício. Se o diodo for construído de germânio, ele vai segurar 0,2 tensão, então tudo que chegar nele aqui vai passar, deixando apenas 0,2 volts no componente. Então, se chegar 12 volts aqui, vai passar apenas 11,3 se o diodo for de silício. Se chegar a 12 volts aqui, vai passar 11,8 se o diodo for de germânio. Nessa condição, se a gente aplicar algum circuito, o terminal da bateria, o positivo conectado ao lado P do diodo e o negativo conectado ao lado N, o nosso diodo vai entrar em condução e vai existir a passagem da corrente elétrica no circuito, permitindo o funcionamento, conforme a ilustração aqui abaixo. Até o próximo vídeo. Curtam e compartilhem. Muito obrigado.